Hoje queria trazer um tema sobre pausa, né? Outro dia a gente fez uma meditação que era um convite para uma pausa, uma parada. E aí, quantas vezes, estava refletindo sobre isso, quantas vezes a gente pausa no nosso dia, ou a gente faz uma parada, estratégica, né, para a gente mesmo, um presente para a gente mesmo. Parar para silenciar, parar para aquietar as emoções, às vezes, os sentimentos e as sensações, simplesmente parar para pensar um pouco sobre como foi o dia, né? Como tem sido aí a semana, um parar para reflexão e um parar no sentido de doar um pedaço do seu tempo ali, da sua agenda, de presente para você, porque a gente no dia a dia, e falo bastante, eu sempre me coloco aqui como exemplo, né? Gosto de me colocar como exemplo, porque eu sempre trago para as pessoas a minha visão de mundo, então gosto de dar meus exemplos, né? Que é o que eu conheço. Muitas vezes, às vezes eu estou agitada, porque tem muitos assuntos no dia, tanto no escritório quanto em casa, os afazeres domésticos também no dia a dia, e aí eu acordo super agitadona, e aí saio fazendo um monte de coisa tal, e daí, dali a pouco, e eu não paro para pensar, então saio fazendo, saio. E aí nos meus momentos meditativos, né, quando eu paro para meditar, às vezes eu percebo que eu fiz coisas que eu não precisava fazer, eu fiz coisas a mais do que eu precisava fazer, ou fiz coisas a menos. E aí eu começo a perceber também o que, que eu aprendi com cada uma dessas coisas, nas minhas pausas. Mas isso hoje, depois que eu comecei a criar realmente uma agenda comigo mesma, de ter um tempo para pensar. Isso não acontece todos os dias, porque às vezes não dá, é humanamente impossível lidar com todas as atividades do dia e eu acabo às vezes deixando isso para o dia seguinte. Mas sempre que eu consigo fazer esse balanço, é bastante importante para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Mas não era assim antigamente. Então, às vezes, eu passei muito tempo vivendo, tipo, só fazendo, executando, e as coisas de casa, as coisas do trabalho, as coisas da vida, e nunca parava para refletir efetivamente sobre o que cada uma das coisas que eu saía fazendo era importante ou que trazia para mim, efetivamente. Então, quando eu comecei a criar essa agenda comigo mesmo e doar aí um tempo que seja 5, 10 minutos por dia, dependente de quanto for, para simplesmente olhar para cima, olhar para o teto e refletir um pouco sobre as coisas que eu venho fazendo até aqui e o quanto isso tem sentido para mim. E isso tem sido bastante bom e bastante importante. Então, eu acho que é uma ferramenta. A meditação trouxe isso para mim, de começar a me doar um tempo, e depois eu separei isso do tempo da meditação, para começar a olhar internamente para mim e avaliar tudo que, toda a minha jornada, né? E inclusive até parar para um pouquinho planejar os próximos passos e as próximas etapas. E aí me colocando como uma figura importante no meu dia, porque às vezes a gente acaba dando importância para todas as outras pessoas, todas as outras coisas, todas as tarefas, e a gente não se coloca numa posição importante no nosso dia, porque no final quem vai entregar todas as coisas que a gente tem para fazer na vida é a gente. Então a gente precisa também ter um tempo para a gente, para que a gente possa fazer com qualidade, com amor, com cuidado, tudo aquilo que a gente entrega para o outro, né? Então, isso eu acho que é um tema bastante importante aí, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? De isolamento. Tem muita gente que vive, por exemplo, sozinho e nesse momento está lá em casa guardado sozinho, e não tem alguém ali do lado, por exemplo, para compartilhar
alguma coisa. Então, de repente, parar um pouquinho e aproveitar esse tempo como um espaço de reflexão sobre a sua vida até aqui, e pensar aí nos próximos passos e nos próximos sonhos quando tudo isso passar. Acho que a gente tem que ir trazendo aí para essa jornada daqui para frente essa oportunidade de criar a nossa própria vida. Então, doar um tempo para a gente pensando sobre tudo que a gente fez e o que a gente vai trazer daqui para frente e o significado disso para a gente é bastante relevante para esse espaço de tempo. E É. você, Mar, o que você acha disso? É Da interessante que nossa quando a pausa? gente, é interessante que quando a gente encontra alguém, né, depois de um dia tal, a gente geralmente pergunta assim, e aí, o que você fez no dia de hoje, né? Dificilmente a gente pergunta, e aí, você teve um momento de pausa? Quantas vezes você parou no dia de hoje, né? Porque a gente está sempre valorizando fazer. Ah, você fez, então tá tudo bem. Você ficou parado, tem alguma coisa estranha. Então, eu acho que é mudar um pouquinho esse significado dessa pausa, porque a pausa é muito valiosa, né? Tanto quanto ou mais do que o fazer. Porque um fazer sem propósito, sem que a gente consiga compreender ou avaliar verdadeiramente porque a gente está fazendo algo, é um fazer um pouco sem fundamento. A gente vai fazendo, a gente vai funcionando como uma máquina. E a gente tem um tanto disso dentro de nós, um certo mecanicismo, né? A gente vai mecanicamente reproduzindo comportamentos, condicionamentos, fazendo, muitas vezes atingindo metas que não são nem nossas, né? Aí a gente atinge e não se sente nem bem, né? Quantas vezes a gente consegue conquistar alguma coisa e fala, nossa, mas não sei por que não me realizou, né? Porque talvez não fosse a nossa, a gente ficou fazendo. Então, o momento da pausa, que pode ser pela meditação, que pode ser numa terapia, que pode ser até num momento realmente de parar, autorrefletir, escrever. Tem algumas pessoas que têm o costume de fazer diários, né? Também a escrita é super terapêutica. Então, todo esse momento que a gente para, silencia, volta para dentro e começa a olhar, a gente começa a refletir um pouquinho mais e perceber um pouquinho mais quais são as nossas fontes, né? Tanto a fonte que produz ação, assim como a fonte que produz emoção, assim como a fonte que produz pensamento. A gente tem uma fonte dentro de nós, então a gente tem que ir para dentro, né? Então, por exemplo, nesse momento onde muitas emoções estão acontecendo, né? Muitas pessoas estão descrevendo esse momento como uma montanha russa. Então tem dias mais calmos, outros dias lá em cima de emoção, entusiasmo, aí lá embaixo no medo, no desespero, e nessas ondas tão intensas, quando a gente pausa e se pergunta por que eu estou me sentindo assim, né? Mesmo que a resposta não venha rápido, e talvez ela não precise vir rápido, essa pergunta ela vai ficar reverberando dentro de nós e ela vai trazer respostas muito importantes da gente ter. Por que a raiva veio em mim? Por que o medo veio em mim? Por que essa vontade enlouquecida de comer veio em mim? Por que esse choro sem motivo, né? E é muito interessante que as pessoas falam, eu chorei sem motivo. Gente, não existe choro sem motivo. Todo choro tem uma causa, né? Talvez ela não esteja aqui na superfície. Então, nesse momento da pausa, o que eu vejo assim, a pausa é quase como um mergulho. Então, vamos mergulhar. E para mergulhar, a gente precisa pausar. E essa pausa é, sim, através de uma parada. Pode ser isso mesmo, deitar na cama, olhar para o teto e falar, tá, nossa, quanta coisa aconteceu num dia. Se a gente parar toda noite e falar assim, o que aconteceu nesse dia? Você vai ver que não tem dia banal, não tem dia igual ao outro. Tudo sempre acontece muita coisa, ou externamente ou internamente. E a gente começar a perceber, sabe? Começar a realmente aprofundar o nosso olhar para dentro de nós e começar a realmente questionar, mas quem sou eu? Quem sou eu nessa ação? O que essa emoção fala de mim? O que esse pensamento está me mostrando? Então, realmente, assim, a pausa que vem através da meditação,
que vem através da autorreflexão, ela é extremamente rica. Ela é rica, porque faz com que a gente dê mais profundidade, mais significado para tudo aquilo que a gente realiza, né? Então, que a gente possa praticar. E aí tem uma coisa muito interessante que eu acho muito legal, é que é quase como uma sabedoria interna. Algumas vezes a gente acha que a gente tem que ficar muito tempo. Não, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10, o quanto você conseguir. Mas algumas vezes é 1 minuto. Você está naquela agitação, para 1 minuto, respira. Você vai ver que algo muda em você, uma qualidade diferente surge, né? É um momento que dê tempo de você, às vezes, simplesmente parar para se fazer alguma pergunta de por que isso me incomoda? Isso. Ah, por que estou me sentindo assim? Como eu estou me sentindo? Ah, o que que isso me trouxe, né? Então, assim, é um momento de fazer uma parada para uma pergunta e aí isso, de repente, te traz uma consciência e da situação como um todo, te traz uma visão ampliada daquele momento, daquela situação, e aí ajuda você a mudar o significado, ressignificar aquilo para você naquele instante, que você se para fazer aí um questionamento, nesse mesmo momento você se pergunta e se responde, e você consegue de repente ressignificar aquilo tudo que aconteceu naquele instante. Então é um espaço mesmo para visualização, para construção aí do que você espera, do que você deseja, do que você intui que pode ser, né? Para melhorar o seu dia, a sua vida. Conta pra gente, né? Vocês estão assistindo o vídeo aí nos comentários, se vocês fazem a prática da pausa, ou se não fazem, se gostariam de fazer, né? E o que isso agrega na vida de vocês. Acho que é importante, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Até!